me chamo Ana e esse é o canal Ciência Campos Gerais, um canal de divulgação científica colaborativo que visa reduzir as distâncias entre a universidade e a sociedade. Hoje eu estou aqui com a minha amiga Juliana e vamos conversar um pouco sobre maternidade, maternagem e a relação desses dois aspectos com a prostituição. Então, Ju, por gentileza, se apresenta para o pessoal. Bom, meu nome é Juliana, eu sou geógrafa, sou bacharel e licenciada em Geografia, tenho mestrado e doutorado em Gestão do Território aqui pela UEPG e sempre trabalhando com temas relacionados a gênero e sexualidade no GET, no Grupo de Estudos Territoriais da UEPG. Eu cometi já um grave engano aqui de início que foi esquecer, né, de apresentar o Davi. Oi, Davi! Tudo bem? O Davi veio hoje aqui acompanhar a Juliana porque, na verdade, existe uma questão aí que a gente precisa conversar, que é a relação das mães estudantes. Ju, conta um pouquinho da tua história, da tua trajetória e como que isso aconteceu na sua vida, essa questão da universidade e a maternidade. Bom, eu fui mãe aos 17 anos, né? Eu engravidei aos 16 anos. Para mim, toda essa questão do ensino básico e da própria graduação é como se as pessoas vissem em mim um cerceamento. Ah, ela é mãe, ela não vai chegar a lugar nenhum. Por ter engravidado tão cedo assim. Só que isso, na verdade, foi que me deu o impulso justamente para poder trabalhar com a temática, que é maternidade e maternagem. E na graduação não foi nem um pouco fácil eu ter que deixar na escola, tentar chegar a tempo. Quando eu chegava atrasada, não deixavam eu entrar, ou até mesmo eu precisava levar ele, não deixavam eu entrar com ele, né? Em sala de aula, eu e as minhas amigas, a gente se revezava, elas me ajudavam a cuidar. E é isso que me fez pensar por que eu vivia tudo isso? Por que eu quis sair da minha cidade muito pequena? Né, uma cidade... Você é de Teixeira Soares? Isso Teixeira Soares, né? Porque a pressão que eu sentia lá por ter engravidado cedo, tudo isso me deixava muito... Enfim, fofoca, falatória. Eu sou de cidade pequena, sei bem como é que é isso. Então, eu procurei vir pra cá para me tornar invisível em relação a isso. E isso tudo me incomodava, né? Mas, ao mesmo tempo, me chamava muita atenção. E quando eu estava no 3º ano, eu encontrei uma pessoa maravilhosa, que é a Joseli Maria Silva, que foi minha orientadora. E ela me apresentou a temática de gênero. E eu trabalhava no fórum, na época, na 2ª Vara da Família. E eu percebia que eu, enquanto uma mulher, né, de classe média, tendo um filho cedo, eu sofri muita coisa, mas as mulheres que estavam se separando, elas sofriam muito mais. Já tinham um peso maior. Isso, já tinha um peso muito maior. Eu fazia audiência, então eu percebia muito isso. E eu joguei ideia para a professora Joseli, me ajoelhei nos pés dela para ela me orientar e ela resolveu me ajudar e me orientou então no TCC. E daí no mestrado eu aprofundei um pouco essa temática, mas já trabalhando com espaço público, espaço privado, porque nós temos uma visão de que o espaço público é uma coisa, o espaço privado é outra. Não, um sobrevive sem o outro. Estão relacionados, né? Existe uma inter-relação entre essas duas espacialidades, que é o que constrói o cotidiano e toda essa espacialidade que a gente vivencia. E eu fiz mestrado pensando nisso, né? E daí, no doutorado, surgiu uma ideia relacionada ao... Né, se eu, enquanto uma adolescente, mãe, né, e estudante, enfim, sofria muito preconceito relacionado a isso, as mulheres que passaram por dissolução conjugal sofriam também muito essa questão. E pensei, meu Deus, e as prostitutas? Gente, elas carregam em si um estigma. Eu entendo, por exemplo... Davi, o que a mamãe tá falando é o seguinte, pensa, se ela, né, minha amiga Ju, uma mulher branca de classe média, que tinha uma rede de apoio, sofreu toda uma série de preconceitos, então, quem dirá, por exemplo, mulheres pobres, negras, prostitutas, enfim, eu acho que foi um pouco isso que você foi querer saber nos seus trabalhos aí, né? Isso, e eu me incomodava, e até hoje me incomoda muito, a palavra puta. Pois é.
tipo, filho da puta. Uma galera que vai falando besteira na frente da criança. Infelizmente, né? Essa palavra e toda a carga que ela carrega, que a Ju já vai falar um pouco pra gente sobre isso, ela é presente no cotidiano brasileiro. E acho que um dos pontos aí, a gente precisa começar a falar sobre isso. Por que o peso desse xingamento no Brasil é tão grande? Porque é uma questão feminina mesmo, né? Então, a mulher que engravida cedo é puta, a mulher que se separa é puta. Tudo relacionado à mulher. E o homem que é puto? Aquele homem que pega todo. Então, né? essa é uma diferenciação de valores. De gênero, de normas de gênero especificamente, né? Dois pesos e duas medidas, né? Não é a mesma Exatamente. interpretação para o homem e a mesma interpretação para a mulher, mesmo que seja a mesma ação. Exatamente. Né? Pai solteiro. Nossa, olha que bonito aquele pai solteiro. Mas o contrário geralmente não se sustenta, né? As pessoas falam muitas vezes mal das mães solteiras. Chupeta. Pronto. Tá tudo bem. E a palavra filho da puta também, né? E eu falo assim abertamente porque não é um xingamento. A gente não tem que levar enquanto um xingamento, não tem que levar enquanto isso, Ana. Porque, ao contrário, pra mim, eu interiorizo, né, muito a questão da palavra puta. Daí, inclusive, numa palestra que eu expliquei sobre a palavra puta. Então você se considera uma puta? Sim, vamos interiorizar a palavra puta, né? Porque enquanto a gente achar que é um xingamento, fica brava e tal, todas as mulheres vão ser putas, vão continuar sendo estigmatizadas. Entendo. Enquanto a gente entender essa palavra como representante de um estigma, que seria a mulher desviante de um padrão, Exato. isso é problemático. Então, vamos ser putas, porque na verdade não há um problema em ser fora desse padrão normativo, na verdade, Exatamente. né? Qual é o problema de ser mãe solteira, por exemplo? Nenhum. Exatamente. E daí tem a questão também da puta prostituta, né? Por que existem as prostitutas? As prostitutas só existem para regular os corpos das boas mulheres. Entendeu? Então, as mulheres que fazem sexo antes do casamento, puta, que escolhem o parceiro simplesmente pra fazer sexo, puta. Então, vamos assumir tudo isso, porque nós podemos fazer isso com os homens também. Exato. Entende? E eu acho importante trazer essa discussão, e eu trouxe essa discussão, e junto com a questão da maternidade e como que da isso vai maternagem. se organizando, se juntando, todas essas questões para ser o teu estudo da tua pesquisa de doutorado? Como que isso vai surgindo? Porque daí você tem como se fossem duas questões contraditórias, né? A maternidade e a maternagem. Você explica a diferença pra gente de maternagem e maternidade, por favor? Maternidade, algo biológico. Ter a criança. Gerar a Gravidez, criança. amamentação, parto, certo? Maternagem, o cuidado, o amor, o carinho. Nem todas as mulheres nascem para ser mães. Tem a capacidade biológica, mas não todo esse empenho que envolve ter um filho, né? Não querem, não tem essa questão do cuidado, do amor, não querem, simplesmente. Então, aí a diferença da maternidade e maternagem. E é muito necessário hoje a gente conseguir diferenciar isso. E a maternagem, ela é muito discutida em relação à educação, ao cuidado nas creches, principalmente. Mas ela não é pensada, por exemplo, nas suas distintas espacialidades, né? Na própria espacialidade da prostituição, a maternagem é ela que vai fazer com que a mulher procure a prostituição de bar, a prostituição de rua, a prostituição de boate. As formas de exercer a maternagem, as formas de ser mãe, vão também mudar de acordo com o espaço. E dentro da própria prostituição, há também formas diferentes de exercer a maternagem. Claro que há. Por exemplo, geralmente essas meninas, elas não contam pros filhos. Aí todo o estigma, toda essa questão, né? Lembrando, fazendo sempre aí o link com a relação, né, dos palavrões, né? No Brasil, isso há um peso muito grande nessa questão. Então, sim, né? Muitas vezes as mulheres não querem contar para a própria família,
já por toda essa carga, essa cobrança social que é exercida sobre nós mulheres, especialmente nesse caso, né? Exatamente. E a questão é o seguinte, que é uma atividade, e para mim é uma profissão, tá? Extremamente rentável. E essas famílias sobrevivem desse dinheiro. Então, assim, a atividade em si estigmatizada. O dinheiro que vem dela, não. Quer ver comigo, Davi? Não, né? Mamãe. A mãe, ai meu Deus, cadê? Tá. E a prostituição, pense. Eu não contei para meu filho. Então, como que eu vou fazer programa na rua? Eu vou ficar exposta. Mais fácil para o meu filho, para os amigos dele conseguirem ver. Entende? E então elas procuram, por exemplo, os bares. E daí você pode ver que em Ponta Grossa, e qualquer lugar é assim, tem tipo um biombo, que vai ter só a entradinha e o biombo ali cobrindo. Não é para que não veja o cliente lá dentro. É para que a mulher não fique exposta. Olha só, porque na verdade, e aí você me ajuda, Júlia, ajuda a gente a desconstruir isso. Porque a gente tem uma mentalidade formada, uma representação sobre o que é ser puta, né? E agora você já nos contou uma questão, eu já achava que era o contrário, que era do sigilo do homem, casado, às vezes, né, que procura uma prostituta, enfim. Então também é no sentido de preservar essas mulheres. Isso, olha só. Preservar ela por causa do estigma, do preconceito, né? E daí outra questão também, e não tem alguns lugares que é parecido, mas enfim, aqui em Ponta Grossa especificamente, dificilmente você vê as mulheres calçãozinho, blusinha, com o corpo exposto. Por exemplo, ó, a gente tá no inverno aqui em Ponta Grossa, faz um certo frio por aqui, né? E outra coisa, dia. De dia. A grande maioria das mulheres mães estão na prostituição durante o dia. À noite tem que cuidar dos filhos, chegou a hora de buscar a escola, acabou meu horário, entende? A boate, né, que então eu fiz, são 4 tipos de prostituição. A da internet, da boate, da rua e do bar. Eu pesquisei só os 3, porque a internet é toda uma outra dinâmica. Então, na rua você tem muito cuidado com o ver, né? Ser vista, né? Ser vista, né? E o bar, você tem também o cuidado com o ser vista, mas ainda assim é um pouco mais tranquilo. Discreto, né? Isso. Daí, tem a questão também da boate. Na boate, geralmente, elas moram lá, tá? E os filhos? Os filhos... tia. Fica em dúvida? Não, né? E os filhos, eles geralmente ficam no que a gente chamou na tese de mães babás. Como que Essas funciona? mulheres moram dentro da boate e essas crianças ficam nas casas das vizinhas e essas mulheres cuidam dessas crianças. Uma espécie de rede ali que vai se formando. Exatamente, uma rede de pessoalidade. A gente chama de rede de pessoalidade. Rede de pessoalidade. Isso, Então, para que elas possam exercer atividade extremamente estigmatizada, elas têm uma rede de pessoalidade muito forte, né? E a boate é o que mais evidencia isso. É o que mais evidencia. Então, as pessoas são vizinhas da boate e elas deixam essas crianças lá enquanto elas estão trabalhando. Ah, mas e quando que elas veem as crianças? É isso que eu ia perguntar. Durante o dia, porque daí a boate é à noite. E em uma das boates, lógico, não vou citar o nome, que quando não tem expediente, eles trazem essas crianças para brincar no pátio, por exemplo. Então a boate deixa de ser um espaço de sexualidade, um espaço de prazer, para ser um espaço de maternidade. Muito interessante. Se na sociedade é um tabu a questão da prostituição, na universidade também o é, né? Então, como que foi no meio universitário você aparecer com essa pesquisa que vai um pouco na contramão de uns temas que a gente já está mais habituados, né? A geografia, ela tem aí você pode dizer melhor, caso eu cometa alguma correção, mas ela tem 2 grandes campos, um mais de caráter físico, um de mais de caráter humano, e nesses espaços diversos temas são discutidos. Mas ainda a prostituição, a maternidade são temas que não estão consolidados no campo da geografia humana, né? Como que foi essa experiência?
Realmente, e aí já é uma questão de grupo, né? O JET, ele surge já há um bom tempo. Ele surgiu em 2002, se eu não me engano, né? Eu entrei em 2008 no JET. Então, e é um grupo de estudos que surge em torno da temática de gênero. E daí, o JET em si, enquanto grupo, com professores universitários trabalhando, sempre sofreu muito estigma, muito preconceito. E só que isso foi ganhando força, né? Graças a Deus, a geografia foi ganhando muita força. E então surge essa minha pesquisa que vai um pouco na contramão até do que o próprio grupo estava fazendo, né? Que foi trabalhar com dois temas tão contraditórios. Vou falar pra você o seguinte, na minha família, né? Eu conto tudo isso em primeira pessoa, né? Na universidade você faz aula de biscatagem? Faço aula de biscatagem. Meu Deus, como assim? Porque daí existe toda uma representação de que a faculdade é só bagunça, e que se você pesquisa um tema desses, então significa que você é igualmente puta. Seria mais ou menos essa relação. Ou senão, desqualificação total do meu trabalho, né? Isso não é coisa de geografia? O que você tá fazendo? Vá fazer outra coisa, né? Ou, já que você tá lá dentro, lá no meio, o que você acha? E eu senti tudo isso, lógico, da minha família, de modo geral, na universidade, e um pouco meu também. Seu? Meu. Porque eu vi a prostituição de uma forma, né? Então, essa forma preconcebida que a gente tem. Isso, preconcebida. Isso me incomodava, né? Então, meu campo de pesquisa foi realmente aquele campo que eu tive lá o tempo inteiro. E você ouvir no teu ouvido, ter pago tanto, não é fácil. Entende? E daí, quando eu ouvi isso, eu falei assim, peraí, mas eu tenho preconceito no meu próprio campo de pesquisa. E isso me incomodava muito. E daí pedi meu doutorado de sanduíche para tentar entender os movimentos sociais até então. Você chegou a fazer doutorado de sanduíche, então? Fui para Barcelona. E eu fui muito para buscar entender um pouco mais, porque os movimentos sociais das prostitutas, ela nasce no Brasil, né? Mas com a morte da Gabriela Leite, e ela que era uma representante, isso, né? E ela dissipou isso no mundo inteiro, o movimento acaba ficando mais forte lá, hoje também é forte no Brasil, tá? E daí eu fui para Barcelona, na época estava tendo Caçarolada de Miércoles, estava La Putaola, para tentar entender um pouco dos movimentos sociais e mudar um pouco da minha visão, tentar entender o que era a prostituição em si. E essa visão comparada, eu acho que auxilia também, né? Porque daí é nisso que a gente pega essas preconcepções que a gente já tem, né? Quando você vê o diferente, você fala, opa, então aquilo não é normal, natural, né? A gente precisa repensar também quando colocamos em contraste determinadas questões. Exatamente. E daí lá, lógico, eu tive contato com diversos temas, principalmente o abolicionismo. Abolicionismo. Isso, que é aquela parte do feminismo que tem, não vou dizer que é preconceito, mas que não aceita a prostituição. Porque é como se a mulher fosse subjugada ao homem na prostituição, né? E daí eu passei a ter contato muito com essa discussão junto com os movimentos sociais, e a discussão lá é quente, mesmo, assim, sabe? As mulheres, por causa dessa... É um extremo mesmo essa discussão. E daí eu pude mudar um pouco a minha forma, um pouco não, muito, totalmente. Hoje eu vejo a prostituição sim, enquanto uma profissão. Sim, essas mulheres, elas trabalham muito, elas não são subjugadas. E o fato de ter tanto preconceito, tanto estigma, aí sim é o sofrimento dela. Isso que eu fico pensando, porque se a gente parar pra pensar, são muitas vezes esses estigmas desumanizam as pessoas. Traz daquela pessoa, daquela prostituta, tem um ser humano que pensa, que sente, família, que chora, que tem filhos, que tem uma vida, que cuida de casa. Por que a gente olha pra prostituta a partir de uma única identidade? E daí a interseccionalidade. Interseccionalidade, Ju. Que isso significa e como que te ajuda a pensar aí essa relação maternidade, maternagem e prostituição? É que as nossas experiências, elas são constituídas a partir de múltiplas identidades. Então, eu não sou a Juliana hoje se eu não fosse pesquisadora, mãe, feminista, enfim, são múltiplas identidades hoje. Que te compõem. Que me compõem. É intersecção, por isso interseccionalidade. A relação entre vários campos que formam quem somos. Exatamente.
E a prostituta em si é como se a gente visse, a sociedade visse ela enquanto uma identidade. O carimbo na testa. Ouvi muito essa palavra. Carimbo na testa. Prostituta, carimbo na testa. Tá estranhando as câmeras, neném. Olha, calma. Ah. Calma. Eu queria que ele ficasse meu amigo. Tó, mais baixo. Pronto. E aí, né, a maternagem, né, que tem muito a ver com a universidade, assim, não adianta. Então, Ana, essa intersecção que a gente olha a prostituta enquanto a única identidade, a prostituta, ela não é mais nada além disso. E aí o estigma. Aquele ser humano é reduzido a isso. A uma única coisa, né? E daí o termo, filho da puta. Porque o filho também é visto a partir do estigma. Entendo. Entende? Entendo. Não, as coisas estão fazendo sentido aqui na minha cabeça. Deixa eu comentar aqui com vocês que a universidade tem um padrãozinho assim que a gente tem que seguir, sabe? Mas nós temos alguns pesquisadores aí, mas, né, que vem comprar essa briga, porque ela também é política, né, e escreve em primeira pessoa. Foi o caso da Ju. Isso é um posicionamento dela. Isso. Conta pra gente, Ju, disso. Foi um posicionamento político mesmo, e eu fiz muito isso pensando de que a dor do pesquisador mesmo, de passar por todo esse processo, no meu caso, de ter filho cedo, né, de todo o preconceito na família, na universidade, e mais o meu campo de pesquisa. Se já não bastar, a tua interseccionalidade aí é cindida pelo teu tema de pesquisa também, né? E assim, eu também sofri preconceito, porque lá eu era vista como uma prostituta. O corpo parado na esquina é prostituta. Não existe outra possibilidade, né? Não existe outra possibilidade, é prostituta. Entende? O corpo parado na esquina. Então, assim, só que como que eu ia chegar nelas? Primeiro, eu fui em todos os pontos de prostituição e mapeei com GPS, né? Isso... Fez um trabalho sistemático. Isso, no projeto, no pré-projeto eu já fiz todo esse mapeamento. Depois que eu passei no doutorado, eu, a partir da ONG Renascer, agradeço muito as meninas, né, da ONG Renascer. Eu comecei, a ONG tem um projeto que é para entrega de camisinhas nos pontos de prostituição e eu comecei a ir com elas. Não vou dizer pra você que foi bom, porque eu conheci muita gente, né, tá junto com essas meninas e eu consegui proximidade delas, Isso é importante, essa relação, né, na pesquisa. Comi bastante também, porque cada lugar que eu ia já comia churrasco, alguma coisa assim, né. Dancei muito no polidense também. E daí, o que acontece? Eu fui um ano só assim nela, só conhecendo, elas te conhecendo. Isso, depois eu apliquei um questionário. Porque eu precisava saber mais ou menos como que era toda essa questão. Essa estrutura da maternidade e da maternagem. Também, mas eu precisava fazer meio que, não um censo, não seria um censo a palavra certa, sabe, Ana? Mas eu precisava saber... Isso não quebra. Não seja malvada. E eu precisava saber um pouco mais esse panorama geral da prostituição. Idade, quantos filhos, quantitativo. Mapeou. Isso. Digamos assim. Uma questão bem quantitativa mesmo. E e depois disso eu fiz as entrevistas qualitativas em profundidade. Daí fui nos locais de prostituição, algumas eu já conhecia, e daí ficou muito mais fácil pra eu, né, essa relação já. E daí, claro, eu fiz entrevista com mulheres que trabalhavam no bar, na boate e na rua. Boate e rua. Isso. Tem muito a questão da violência também, né? Acaba sofrendo um pouco mais de violência. Inclusive, teve uma vez que eu estava entrevistando na rua e eu geralmente... Eu não atrapalhava os programas. Beleza, tá na hora do programa. É o ganha-pão, é o trabalho delas, né? Eu ficava lá, sentadinha, esperando e tal. E em uma conversa com 3 meninas, foi ao mesmo tempo, inclusive, jogaram um extintor de carro na gente. Olha só. Exatamente, né? Então... esse é um tema, e aí, né, mais pessoas têm que fazer isso, estudar essa questão, a violência no Brasil contra, por exemplo, as prostitutas, mas também aí pensando, ampliando, comunidade LGBT, enfim, nós precisamos estudar essas questões, entender para poder mudar essa realidade de maneira mais concreta, né? Isso, e também tem, Ana, assim, teve gente... Meu Deus... Teve gente, inclusive, que não atravessou a rua, que me conhecia, atravessou a rua quando me viu lá. Teve professor da universidade que olhou e baixou a cabeça, sabe?
Meu Teve gente que perguntou E aliás, assim, ó, primeiro que você não estava lá fazendo o programa. E se tivesse, não era um problema. Exatamente, A vida não era um problema, tua. é minha. Claro que tem várias coisas que a gente tem que discutir, por exemplo, a questão da violência, aí tem a questão da saúde dessas mulheres. Nossa, é muita coisa. Isso. A gente não tá dizendo que é super legal e incentivando. Não, mas é tentar entender para reduzir muitos estigmas que a gente tem e que, inclusive, fazem essas mulheres sofrer. Exatamente. Né? É reduzir um pouco do preconceito que a gente tem em relação à atividade, em relação a tudo isso. Porque quando você reduz e muda a sua forma de pensar, você já está... Não é beneficiando, não é nada disso, você já está tentando reorganizar um pouco as práticas dela, ou pelo menos passar a sua visão de que não, elas estão ali trabalhando, elas não têm que sofrer violência. Respeitar aquele ser humano, né? E assim, a escolha delas é uma escolha delas, não cabe ninguém julgar. Isso, às vezes a gente tem umas questões que são nossas, pessoais, a forma como a gente foi criado, a nossa religião, o que a gente aprendeu na escola, enfim, isso é nosso. Isso. A vida do outro é do outro. Exatamente. Né? Tem liberdade para escolher o que faz com o seu corpo, com a sua vida, enfim. Exatamente. Ju, eu quero saber se tem alguma coisa que eu acabei não te perguntando, que você gostaria de falar, enfim, fique à vontade. Na verdade é um pouco essa visão, assim, que a gente... Tem que mudar um pouco essa visão em relação a elas e a própria maternidade e maternagem, porque é como se as mulheres nascessem com isso já, menos as prostitutas. Né? E não é isso que acontece, a realidade é outra. Primeiro que nem todo mundo que pode ser mãe, quer ser mãe, esse é um outro estigma, claro que muito menor, mas também é um estigma, mas no caso delas isso é acentuado, né? Exatamente, então assim, tirar um pouco disso do naturalizar a maternidade, a maternagem ao corpo das mulheres, né? E entender que todas as mulheres, se querem ser mães, vão ser mães. Uma coisa que é bem importante, muito importante mesmo. Poucas mulheres que estão na prostituição, e eu tô colocando isso, Ana, porque é um imaginário social. A grande maioria delas, 98% delas, não tem filhos de programa. É filhos de relacionamento. Olha só, isso é legal para desconstruir pré-conceitos. Exatamente, exatamente. Tem lá, eu fiz a quantidade de filhos e tudo mais. Então, de todas as entrevistadas, apenas 2 tiveram filhos da prostituição, ambas cuidavam, né? Inclusive, teve uma que fala assim que tem muita gente que tá com a Bíblia debaixo do braço, batendo em filho. Eu tô na prostituição, mas eu sustento cada um deles. Pois é, né? Enfim. Quero agradecer então tua presença, Ju, é muito importante discutir sobre isso, né? Saber para repensar algumas práticas que muitas vezes já estão naturalizadas. Então, a partir de agora, antes da gente falar qualquer palavrão aí, vamos pensar um pouco sobre o que conversamos aqui. É claro que é uma discussão muito ampla, vocês podem procurar, né? A Ju não tem só a tese, a dissertação dela, mas tem outros trabalhos também que vocês podem ler para aprofundar. Né? É um tema muito amplo, isso aqui é uma pequena conversa, mas também queria aproveitar para convidar vocês aí de casa, né? Outros pesquisadores que têm temas tão interessantes quanto o da Ju, para vir também contribuir conosco. Obrigada, Ana, pelo convite. E você, Lindinho? Você quer ser meu amigo? Quer ser meu amigo? Ah, que legal! Essa catinha é toda desajeitada. Então é isso, pessoal. Se vocês chegaram até aqui, peço para que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações e ficarem por dentro de todas as novidades. E eu quero continuar conversando com vocês aqui embaixo nos comentários. Vocês já tinham parado para pensar sobre essa relação de maternidade, maternagem e prostituição? Terça é dia de Infogerais e quinta-feira é dia de TBT da Ciência. Nos acompanhem nas redes sociais. Nosso Instagram tá aqui embaixo. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço e até lá!